imobiliária de alto padrão. É uma cidade que se posicionou, você até fez aí esse comentário que eu costumo brincar bastante, até nas minhas falas, que é a Dubai da América Latina, Balneário. Porque uma cidade não deveria ser apenas a Dubai da América Latina, porque se nós pegamos, inclusive, a própria cidade de Dubai, Dubai que se tornou a meca do luxo naquela região do mundo, foi capaz de se reinventar e também se desenvolver em diversas outras frentes, além do chamado shopping de luxo. Eles hoje são um grande destino de entrada e saída para diversas regiões ali perto, eles se tornaram destinos de entretenimento, eles dialogam muito bem com o caso de Abu Dhabi, que está ao lado de Dubai. Então eu vejo aqui, sim, uma oportunidade de expansão desse diálogo de balneário que vai além do imobiliário e se tornando cada vez mais um destino de entretenimento, uma marca que dialoga com contemporaneidade, que seja um destino aí desejado em todas as regiões do Brasil, que dialogue além das suas regiões próximas do sul. Perfeito. Eu acho que uma curiosidade que todos nós temos, né, é para entender bem o comportamento do consumidor de luxo, né, Kátia? Porque o que ele espera? A gente sabe um pouco sobre a pirâmide de Maslow, tem teorias, mas, assim, se você pudesse falar para a gente na prática, quem é esse cara? Como a gente pega ele, Ferreirinha? Eu acho que o primeiro ponto que talvez valha a pena aí desconstruir um pouco é que o consumidor de luxo, ele é o consumidor como qualquer outro consumidor. O que faz alteração são os seus padrões ou de renda discricionária, ou de possibilidade financeira, ou de estímulo. E por que eu digo ou de estímulo? Porque não basta ter dinheiro. O consumo do luxo ele é um consumo de estímulo, de vontade, de desejo, e não necessariamente somente a questão de ter o dinheiro disponível. Inclusive, o próprio sul do Brasil, que tem, quando nós olhamos aí o mapa de distribuição de riqueza do Brasil, o sul do Brasil se destaca com diversas cidades em patamares muito elevados de per capita, de renda discricionária, de patrimônio, mas não é um destino do Brasil, ou pelo menos uma região do Brasil, onde o consumo do luxo é muito expressivo. Não é pela ausência do dinheiro, mas é um espírito comportamental, é um traço de comportamento típico do sul do Brasil, onde os arroubos de consumo pelo desejo eles são menores que algumas outras regiões. Então, o primeiro ponto é nós lembrarmos que esse consumidor de luxo ele não é um ser imortal que está em cima de um palco, de um patamar distante. Ele é um indivíduo no dia a dia que tem uma prática de consumo, de exposição a diversas práticas de mercado que o torna mais exigente, faz com que ele tenha expectativas muito elevadas, que espere estímulos de diálogos, de sensações e emoções, ou seja, não apenas a venda ou a apresentação do produto e o serviço pelas características técnicas, pelas características de qualidade, pelas características de diferenciação. Além disso, considerando que produto e serviço é, no mínimo, um patamar de extraordinário na atividade do luxo, aonde mais nós conseguimos dialogar com esse cliente que tem expectativas muito elevadas, que tem um nível de exposição de consumo muito elevado e que torna, evidentemente, um ser de exigência muito elevada. O que isso cria nas marcas uma necessidade de fazer a elevação desse diálogo de patamar de serviços e dos produtos que elas ofertam. Legal. E, Ferreirinha, assim, ó, aqui em Balneário Camboriú, né, eu acredito que a gente tem um dos pilares desse mercado de luxo muito ativo, que é a construção civil, né? E vejo que esse é um dos maiores atrativos aqui da nossa região para esse mercado, e isso também é uma tendência em algumas outras regiões, né? Olha, Kátia, é ótimo esse seu comentário. Quando nós olhamos atividades de luxo, e aí falando da atividade de uma forma geral, qualquer segmento, qualquer produto, qualquer serviço, ele pode se relacionar com luxo. Então, pode ter uma confeitaria em Balneário, pode ter uma padaria, pode ter uma concessionária. Qualquer segmento, atividade, pode dialogar, uma cafeteria, um restaurante, na atividade do luxo. Algumas atividades, elas são protagonistas no mundo como um todo. Então, nós temos algumas atividades que são protagonistas do mundo.
O segmento de carros é protagonista, o segmento de joias é protagonista, o segmento de turismo, principalmente no que tange a hotelaria de luxo, ela é bem expressiva e bem significativa, onde, inclusive, balneário, me permitam dizer, tem ainda uma janela de oportunidade muito expressiva para desenvolvimento e crescimento. A base hoteleira de balneário, para o nível que a cidade encontra de patamares imobiliários, de entretenimento, ela está ainda uma possibilidade de desenvolvimento mais expressivo, de mais expansionista, e uma dessas atividades, que é uma atividade protagonista e carro-chefe no mundo, é a atividade de incorporação imobiliária, porque é o conceito da habitação, do morar, onde nós temos parte da nossa vida, está exatamente na nossa relação profissional e na nossa relação da habitação. Então, a incorporação imobiliária, ela é um exemplo muito claro, como você bem colocou, de um pilar de uma atividade do luxo. E balneário, surpreendentemente, porque quando nós olhamos no Brasil, enquanto organização de uma meca de imobiliário de luxo, talvez eu diria, guardadas as devidas proporções, é o principal exercício que nós temos na América Latina, não só no Brasil. É incrível. Eu vou te fazer uma outra provocação, porque eu consigo entender o design como uma das ferramentas de maior poder para a persuasão, né, de consumo. Ele, né, aplicado a produtos e serviços, ele tem um poder fantástico, né, Kátia? Nós que trabalhamos na comunicação, a gente entende um pouco disso. Mas como você coloca o essencial do design? Como é que você coloca o design nesse processo de decisão de consumo no mercado de luxo? Olha, na verdade, mais uma vez, né, são poucas as vezes que eu consigo participar de uma roda aí de conversas com perguntas tão bem estruturadas e tão alinhadas àquilo que eu acredito verdadeiramente de uma reflexão provocativa, de uma reflexão inteligente. Obrigado por isso. Eu vou fazer primeiro uma colocação reversa ao que você colocou. O século XX foi um século considerado o século da moda. Não independe aqui qual é o segmento e a atividade. Se nós olharmos o século XX, foi o grande século expansionista, o século do pós-guerra, o século da grande expansão industrial no mundo, o período aí da Revolução Industrial, que está beirando aí 100 e poucos anos. O século XX foi o século onde a expressão do indivíduo, a identidade dele, se tornou, evidentemente, o grande ponto de diferenciação de uma dinâmica social. Então, o século XX foi entendida pelos principais pensadores mercadológicos que foi o século da moda. A moda entrou na incorporação imobiliária, vocês viram aí uma série de empresas de moda no mundo inteiro assinando empreendimentos, assinando carros, assinando restaurantes, a mesmo balneário agora recentemente, aí com uma das incorporadoras aí bem prestigiosas balneário, fez um movimento com uma marca de lifestyle mundial italiana assinando o empreendimento na cidade. Então, o século XX foi pautado pelo século da moda. A moda entrou em todas as relações que nós temos mercadológica, na cafeteria, no restaurante, no carro, no imobiliário, no turismo, no hotel, as marcas assinando hotel. O século XXI, ele já é percebido como o século do design. O século XXI, ele já é reconhecido que será o século do design. E o design é essa tríade que evoca solução, funcionalidade e estética. O design, na sua excelência, ele precisa entregar algo que tenha forte valor de atratividade, então o imagético, o estético, ele é muito importante, mas ele precisa trazer solução. Design é uma ferramenta de solução e ele precisa ter bem resolvido a função. Então, o design é uma grande ferramenta de uma tríade: solução, função e a estética, o imagético. O século XXI já é percebido pela grande diferenciação que se dará por outras características que vão além da qualidade. A qualidade foi muito bem resolvida nesses últimas décadas, nos últimos 30, 40 anos. A qualidade, de uma forma geral, de produtos e serviços subiu muito, alcançou patamar de muita excepcionalidade. Então, o design entra agora como uma grande ferramenta, um grande combustível de diferenciação
E nós temos que tirar da ideia design apenas de produto. É design da forma ampla e plena. É o design na área do vestuário, é o design na área de produtos, é o design na área da iluminação, é o design de hospitalidade, o design de serviços, é o design no conceito estético, funcional e de solução. Exatamente. E isso que tu falou agora tem a ver até com o que eu ia colocar para ti, que é a questão do design estar sendo aplicado, os conceitos do design, inclusive na gestão das pessoas, na gestão das empresas, que é o que está bem na moda a palavra, né, o design thinking, que é exatamente trazer esses conceitos do pensamento do design para dentro das empresas, para dentro das incorporações e para dentro, inclusive, da gestão, da forma como a gente pensa, a gestão das nossas empresas, a gestão das pessoas que compõem as nossas empresas, né? E isso é muito importante para atingir esse mercado de luxo também. Não, muito bom. Na verdade, o primeiro comentário que você fez, vamos aí olhar pelo Design Thinking, que foi extraordinariamente bem colocado por você. O Design Thinking, que é uma ferramenta atual, contemporânea, bem moderna, da inteligência, da dinâmica de processos, o que, Kátia, possivelmente alguns de vocês, ou aqueles que estão conectados aqui, devem lembrar que lá atrás, no início do princípio da inteligência da qualidade total, a busca das certificações, das normatizações, a chegada da ISO, o início da ISO de uma forma geral, lá atrás se trabalhava muito o conceito da desconstrução do problema, a espinha do peixe, onde tudo isso eram ferramentas importantes para desconstruir um problema, construir sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva. O Design Thinking, ele é exatamente o que você trouxe de forma brilhante para o mundo atual corporativo das empresas, das marcas, como a cabeça daquilo que foi discutido em termos de ideias, de caminhos, de recomendações. Ele é uma ferramenta de solução, porque ele é um design thinking estratégico, ele precisa entregar uma solução para aquilo que foi trabalhado como obstáculo, desafio ou oportunidade, e ele precisa entregar alguma coisa que seja verdadeiramente aplicável, funcional. Então, o design thinking ele entra de uma forma muito grande. E quando se olha para o luxo, se nós analisarmos essas empresas, na grande maior parte delas, que são ícones globais, aí usando principalmente as marcas de luxo, principalmente as europeias, que são os grandes sinalizadores do mundo, que são as marcas de luxo italianas, francesas, alemãs, inglesas, que definiram aí o luxo, pelo menos nesse último século. São muitas marcas que já alcançaram mais de 200 anos, mas, de uma forma geral, um século muito importante nessa direção, desse crescimento expansionista do luxo. O design sempre foi uma ferramenta, mesmo que esse termo não era utilizado, porque, naturalmente, a evolução da dinâmica social vai trazendo termos do momento, mas o design ele já era uma ferramenta muito utilizada para as marcas de luxo, de forma muitas das vezes, inclusive, intuitiva, mas ele já fazia parte de uma grande inteligência da dinâmica das marcas de luxo. Exatamente. E daí até eu quero complementar, porque esse design thinking que a gente está falando é uma coisa in e out, né? Ou seja, é dentro das empresas e para fora também. Porque a forma como a gente faz com que o mercado nos enxergue as empresas, os produtos, os serviços, e isso pode ser aplicado em qualquer setor, né? Tem muito isso e que mudou também um pouco da forma como a gente faz publicidade e como a gente faz marketing. Até anotei uma frase tua que eu gostaria que tu comentasse, por favor, que é o seguinte: a tomada de decisão do consumo do luxo ocorre quando a emoção ultrapassa a razão. Achei muito legal essa tua frase, por quê? Porque o marketing tem essa função, né? É fazer com que as pessoas se emocionem, se conectem e comprem aquilo que a gente está mostrando, que a gente está oferecendo. Olha, na verdade, vocês não precisavam nem que eu tivesse aqui como convidado de vocês, porque vocês duas estão dando um show aí. Vocês podiam conversar entre vocês, porque já está simplesmente extraordinário e eu posso ficar aqui ouvindo vocês. É exatamente nisso, essa é a relação. Ainda fizeram um exercício de casa aí, né? Correto, muito apropriado, muito feliz com isso. Olha, deixa eu fazer uma
desconstrução dessa frase, que eu vejo que ela é muito importante. Eu vou trazer aqui duas referências, ou pelo menos duas. Inspirações, e uma tem a ver exatamente com a região sul do Brasil e principalmente aí o estado de Santa Catarina. Eu vou primeiro dizer o seguinte: as empresas, de uma forma geral, as marcas, os gestores, sejam eles quais forem, em qualquer que seja a sua atividade, nós temos muita dificuldade em afirmar, ou pelo menos afirmar para nós mesmos, que os nossos produtos e serviços deveriam ser desejados, aspirados, comprados pela vontade. Eles deveriam ser acessados pelo sonho, pelo prazer. Todas as vezes que produtos e serviços, eles são absolutamente parte de uma reflexão de necessidade, o preço, ele é o protagonista. Todas as vezes que nós precisamos de alguma coisa, a tomada de decisão terá o preço como protagonista. Todas as vezes que nós desejamos alguma coisa, esse coeficiente da desejabilidade, esse coeficiente da vontade, do prazer, do sonho de ter alguma coisa, ele faz com que a gente se aventure nos valores. E aquele preço que era protagonista, ele passa a ser coadjuvante. Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar, e que eu falo isso há 30 anos da minha vida trabalhando com a inteligência da gestão do luxo, o luxo, ele só é consumido pela vontade, pelo desejo. Ninguém precisa de nenhuma marca de luxo para viver. Só que a grande maior parte daquilo que nós consumimos no nosso dia a dia, mesmo que não seja luxo, é fruto de uma vontade. A gente pode comprar, eu sou um indivíduo muito pragmático. Eu não sou um indivíduo que fica criando aí um romantismo nas coisas. Todos os dias a gente compra sabonete diferente, a gente compra a marca do peito de peru que a gente mais gosta, a gente compra a cerveja que a gente mais gosta, a gente é capaz de comprar uma carne de uma marca YZ, que é a marca que a gente mais tem apreço. Tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia, do sabonete ao shampoo, a carne, ao peito de peru, ao perfume, eles são consumos de não necessidade. Eles são consumos de vontade, de desejo, de prazer. Se nós queremos apenas acessar algo que nós necessitamos, vocês duas me permitam dizer, a gente pode tomar banho, gente, com sabonete de coco. A gente pode tomar banho com sabonete em barra, seja ele qual for. A gente pode tomar com qualquer tipo de produto. Todas as vezes que nós elevamos esse diálogo, ele passa a ser um consumo de vontade, de prazer. Fazer a barba com um aparelho que se chama Gillette, que é líder de mercado, você vai pagar no mínimo de 30% a 50% a mais do que um outro. E não é só tecnologia. Você vai pagar pela marca, você vai pagar pela história, você vai pagar pela associação de marca, pelo marketing muito bem feito, mas existe uma série de outros equipamentos que custam 50% menos. Então, todas as vezes que nós precisamos, preço é protagonista. Todas as vezes que nós desejamos, o preço deixa de ser protagonista. O luxo, ele lida exatamente nessa possibilidade. E é por isso que eu digo que a tomada de decisão do luxo acontece quando a emoção, o prazer, a vontade, o desejo, essa sensação de prazer ou de desejo, ela é mais forte que a razão. E aí eu vou fazer um comentário só porque eu estou aqui nesse fórum aqui, Conecta 21, usar aqui a Cibalc como pano de fundo, provocar parte dos empresários, gestores que podem estar aqui conectados a todos nós. Eu sempre digo, há muitos anos, eu conheço profundamente o estado de vocês,
Como é um estado de característica muito industrial, muito produtivo, é um estado, vamos pegar, por exemplo, novamente aí a questão da indústria têxtil. O estado de Santa Catarina voltou a liderar a indústria têxtil no Brasil, passou o São Paulo. Esse é um estado de muita força produtiva, de muito caráter de trabalho. Então, sabe o que eu digo continuamente? Mas para todos vocês aí, apenas faço uma interpretação disso de forma muito mercadológica, não façam interpretações equivocadas. Eu digo que esse é um estado, de uma forma geral, que é capaz de demorar 5 segundos para fazer um investimento de uma marca que vai mudar todo o caráter produtivo, mas é capaz de demorar 5 anos para contratar um estagiário de marketing. Ele demora 5 segundos para fazer tecnologia, produtividade. 5 anos para contratar um estagiário de marketing, para contratar um designer, para contratar uma pessoa de comunicação, porque essas são as competências que elas não são as tão lógicas, as tão óbvias, como faz com que a produtividade alcance de imediato. Talvez nessa análise, Ferreirinha, tu está fazendo uma comparação com o processo de pensamento mais mecanicista, não, ou seja, nós temos uma forte tendência a ser mais racionais do que emocionais do ponto de vista empreendedor. Seria mais ou menos isso? Eu entendi certo? Você entendeu certo, mas na verdade esse não é um perfil apenas empresarial. Olha que no início eu falei, o sul do Brasil, todos os estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quando você olha o mapa de distribuição de riqueza do Brasil, o sul do Brasil se destaca no mapa de distribuição pelo per capita, pela renda concentrada, pela geração de riqueza, pelo patrimônio, pela renda discricionária. Mas o sul do Brasil não é protagonista no consumo de luxo. O Sudeste sim, né? O Sudeste eu vejo o Sudeste e o Nordeste. E o Nordeste. E o Nordeste tem infinitamente menos renda que o Sul. Mas se nós olharmos, o Nordeste é muito mais expressivo. Eu posso falar para vocês que a região Centro-Oeste hoje lidera consumo de luxo em carros, em moda, em vestuário, em calçados. O mesmo vai acontecer em alguns estados do Nordeste. Gente, aqui não tem nem certo e errado. Claro. Isso são características. E como características, a gente vai analisando e vai trabalhando em função delas. Perfeito. Uma outra pergunta, Kátia, que eu gostaria de fazer para o Ferreirinha é assim, como funciona esse processo de sedução, digamos assim, da tua vontade, do teu desejo no âmbito online? Porque a partir do momento que você tem menos sinestesia, eu imagino que comprometa um pouco esse processo de decisão. A pessoa consegue se tornar um pouco mais fria nesse processo. Faz sentido para você essa afirmação? Fez sentido, mas não faz mais sentido, porque hoje o avanço das tecnologias emocionais são muito fortes. Cada vez mais nós estamos usando o aplicativo do banco de forma muito intuitiva, de forma muito fluida. Já existem plataformas de varejo online, de luxo, que são absolutamente dominantes no mundo. A gente pode falar de uma operação como Farfetch, que é uma das operações portuguesas e inglesas que mais capta dinheiro no mundo, e que tem sido uma explosão em todos os aspectos que se analisa. Acho que o que eu vejo aqui de mais importante, e eu volto a dizer, eu vou ser redundante no que eu vou dizer aqui, mas eu quero, mais uma vez, comentar. As perguntas, as reflexões de vocês, há muito tempo eu não sou surpreendido com um alinhamento tão assertivo aí de reflexões, eu agradeço vocês por isso, eu gosto de ser provocado com inteligibilidade. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer aí, em relação ao que você trouxe de forma muito interessante, é que talvez, me permitam dizer, que nós dedicamos muita energia para tentar entender como é que eu levo a minha experiência offline, como é que eu vou levar a minha experiência da minha agência bancária, como é que eu vou levar a minha experiência da minha loja, como é que eu vou levar a minha experiência do meu showroom, como é que eu irei levar a minha experiência do meu hotel, do meu restaurante, para o delivery, para o online. Talvez aqui me permitam dizer que talvez haja sempre um espaço aqui de um ajuste semântico de expectativa. Nós não temos que levar a nossa experiência do offline para o online. Nós temos que criar uma realidade online. Essa realidade paralela do online, ela cria pontes para o offline e vice-versa. O offline cria pontes para o online. Porque quando eu ouço, de uma forma geral, né, no mercado já há muitos anos,
Feri, mas como é que eu posso levar a experiência da minha loja, por exemplo, para o online? Porque na minha loja eu tenho essa questão da humanização, eu tenho o cheiro ambiente, eu tenho a música. Gente, isso é impossível. Você está criando, na verdade, uma reflexão de frustração, porque você não pode levar o cheiro para o online, você não pode levar... Mas o que você tem que fazer é criar a sua realidade no online. Então, vocês duas aí que são impecáveis nas reflexões, eu vou dizer o seguinte: a grande ferramenta sensorial, a grande ferramenta sensorial do online, ela é uma ferramenta pixel. Então eu falo que no online os estímulos acontecem pelas ferramentas pixel. Então o imagético, a fluidez, o storytelling, a possibilidade que nós somos levados de forma orgânica e fluida de um lado a outro, com mais facilidade, com mais velocidade, com muita explosão imagética, ela é a realidade do online que tem que ser protagonista. Então, no final, eu vou dizer para vocês que aquilo que lá atrás nós criávamos como muito racional, a experiência online, ela está cada vez mais fluida. Hoje nós temos marcas, por exemplo, que eu posso citar marcas europeias de luxo, que elas não vendem no online, mas elas são extraordinárias de experiências no online. Isso quer dizer o seguinte: você entra no online, você descobre o mundo da marca, tem histórias extraordinárias, tem filmes, tem educação da marca, tem uma série de possibilidades de envolvimento e engajamento online, mas você não compra. Você vai comprar só na loja. Então, na verdade, cada vez mais nós vamos ver um online de forma muito fluida, de forma muito orgânica e de forma muito experiencial. Legal, Ferreirinha. Bom, eu quero aqui, acho que eu e a Cissa, nós é que estamos lisonjeadas de poder bater esse papo contigo. É um prazer muito grande poder compartilhar com você, isso que é um mercado tão encantador, que é o mercado de luxo, né? E daí, tirando o agradecimento de lado, vou para a pergunta. Como é que você vê a pandemia nesse quesito, sabe? Porque assim, eu trabalho no mercado, a Cissa trabalha com comunicação também, eu trabalho no mercado audiovisual, e o que a gente percebeu? Que a gente tinha uma expectativa de futuro para isso, né? Das empresas estarem aderindo cada vez mais, e de repente a pandemia deu um chute no futuro e jogou na nossa cara, né? Com o online, eu vejo que aconteceu muito isso também. Eu vi muitas empresas correrem atrás de se adequar e de estarem ali presentes no online, mesmo que não estivessem vendendo, mas mostrando que elas estavam lá, comunicando, né, a presença delas. Tu também vê que isso aconteceu no mercado de luxo? A pandemia deu um chute em quem ainda não estava correndo com isso? Não há dúvida, Kátia. Essa realidade pandêmica, a realidade, eu gostei do termo que você usou, do chute do futuro aí, que veio parar na nossa cara, né? Essa antecipação de muito daquilo que já se acreditava, ela acabou sendo para todos os segmentos, todas as atividades, porque não existia outra possibilidade. Na verdade, não se tratava mais se você queria ou não queria. Você era a única alternativa que você tinha que fazer uso dessa possibilidade, desse canal, dessa única alternativa. Então, as marcas de luxo passaram exatamente pelas mesmas coisas. Até vou te dizer uma coisa, Kátia. As marcas de luxo, de uma forma geral, elas sempre contemplaram muito essa sinestesia humanoide. Sempre foram os templos absolutos do luxo, as lojas, os hotéis, os restaurantes, esses templos absolutamente quase templos ecumênicos. Então, o online, mesmo as marcas de luxo sendo tão contemporâneas e capazes de se manter tão espertas e atuais, elas, de uma forma geral, sempre estiveram um pouco mais, eu diria, atrasadas em relação à expansão do online como um todo. E claro que o ano passado, muitas daquelas que ainda estavam procrastinando, estavam demorando um pouco mais de tempo, elas tiveram que acelerar de forma absolutamente... nós tivemos que fazer aí alguns anos em alguns meses. Mas essa foi a realidade geral de todos. Agora, você sabe, Kátia, que eu tenho um cuidado muito grande de... parece que é esse AT e DT, que quer dizer o antes da transformação digital e o depois da transformação digital.
Claro que o ano passado ele fica muito marcado, né, o início da pandemia até agora, onde nós estamos ainda imersos aí num período tão pandêmico, nós colocamos a transformação digital quase como uma grande protagonista do mercado nesse período, que é exatamente muito alinhado ao que você colocou. Mas eu tenho um cuidado. Alô? Olá. Estamos Perdi ouvindo vocês? você. Estamos te ouvindo Tá bom. perfeitamente. Tá ótimo. É que tinha saído aqui o som para mim. Eu tenho um cuidado muito grande, Kátia, de dizer que a gente também tem que ser muito cuidadoso, porque todos nós, empresários, gestores, nós temos total liberdade de tomar as decisões das nossas empresas. E a verdade absoluta é que muitos de nós, sejam quais forem os motivos para isso, muitos de nós procrastinamos a transformação digital nesses últimos anos. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer que o Instagram tem 11 anos, gente. Que parte de nós que estamos aqui conectados, talvez alguns não vão saber o que eu vou falar, mas parte de nós já usávamos o Orkut antes do Facebook. A Amazon já é um poder de varejo online há 10 anos. Então, se nós não entendermos que o WhatsApp, que a gente usa de forma muito frequente e fluente nos últimos 5, 6 anos, o WhatsApp é uma transformação digital, o Instagram é transformação digital, o e-commerce é transformação digital, o delivery é transformação digital, o Spotify é transformação digital. Nós já estávamos imersos. Parte de nós já estava usando aplicativo de banco há muito tempo, não estava indo mais para a agência. Então, eu vejo que é importante, sim, reconhecer que esse chute do futuro fez com que a gente tivesse que correr muitas coisas, mas também tiveram muitas empresas que passaram por isso de forma mais tranquila, porque elas já estavam muito alertas, elas já estavam muito atentas ao que estava acontecendo nos últimos 10, 12 anos. A transformação digital, ela é uma realidade mercadológica intensa, pelo menos nos últimos 10, 12 anos. Perfeito, perfeito. Com certeza, a questão da procrastinação, ela é um fato, né? E quantas ferramentas, né, Ferreirinha? Essa mesma que nós estamos usando hoje aqui no nosso super evento, o maior evento aqui da Anfri, com totalmente modalidade online. A gente poderia ter feito isso há muitos anos antes. Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer, ainda sobre a questão da projeção do futuro, que a Kátia diz que o digital e o online vieram e fizeram digamos, essa disruptura do nosso padrão de comportamento de consumo, né? Você considera que nós estamos caminhando, para quem é mais antigo, vai lembrar do filme, do desenho dos Jetsons, por exemplo, né? A questão do minimalismo, tá? Você considera que o mercado de luxo tem uma tendência para a questão do minimalismo, também como um efeito do futuro que nós... Né, desse futuro, eu vou chamar de futuro, mas é o nosso presente, mas essa aceleração do presente que nos trouxe para o meio digital, você considera que o minimalismo pode se tornar uma tendência legítima no mercado de luxo? Não sei, eu tenho um pouco de dúvida, porque na verdade existem espaço para todos os comportamentos de consumo, e eu tenho um cuidado, Cissa, de dizer que na verdade nós não podemos, ou não, eu não gosto do termo podemos, mas talvez nós não devêssemos generalizar de uma forma contextualizada, globalmente ou internacionalmente, ou o Brasil como um todo, porque a maturidade de regiões são totalmente diferentes. Não tem nenhuma possibilidade de nós compararmos a nossa maturidade de consumo brasileira com a maturidade de consumo francesa. A França é um país que já possui quase mais de 1.500 anos. Nós não podemos fazer aqui uma analogia direta de uma comparação de uma maturidade de consumo brasileiro com a maturidade de consumo, por exemplo, asiática, aonde vem mantendo um ritmo de crescimento nos últimos 10 anos, 12 anos, de média de 12% a 14% de crescimento de PIB. O Brasil, a América Latina, para crescer 1%, a gente já está quase soltando fogos se a gente conseguir crescer 1%. A China cresce 14%, Singapura cresce 16%, a Coreia mantém ritmo de crescimento de 12%. Então, o que eu quero dizer? As regiões de consumo, as maturidades de consumo, elas determinam se a gente será mais ou menos
se a gente terá mais ou menos, se a gente tenha... Então, eu vou usar aqui um exemplo. Claro que eu leio, eu ouço, eu trabalho uma série de informações que chegam para mim, que eu leio, que eu assisto, que dizem, poxa, é uma loucura porque a Amsterdã, né, Holanda, está comprando muito menos carros, está comprando muito mais mobilidade como bicicleta e etc. Gente, é muito difícil fazer essa comparação, eu diria quase errônea, porque, na verdade, a Holanda já compra carros de forma excessiva nos últimos 100 anos. Nós temos que olhar que o Brasil só passou a ter um mercado competitivo de carros de forma veemente nos últimos 25 anos. Então, na verdade, o brasileiro ainda está com imenso prazer de comprar carro, de ficar sozinho no carro, de ficar estacionado, parado no engarrafamento, usando o carro como se fosse a sua casa. Os Estados Unidos, a maturidade dos Estados Unidos já faz com que, por exemplo, na região da Califórnia, para você andar mais rápido numa avenida, para uma estrada, para uma BR da vida, se você estiver levando alguém a mais no seu carro, você pode ir na velocidade de 120, 160. Se você não estiver levando ninguém, estiver sozinho, você vai andar na faixa da direita a 80, 60, porque eles estão favorecendo a mobilidade. No Brasil, nós ainda estamos numa fase inicial. E isso é para tudo. Os nossos símbolos ainda são muito embrionários, nós ainda estamos construindo. Não dá para comparar a maturidade do Sudeste com o Nordeste, não dá para comparar o Norte com o Sudeste, não dá para comparar a estrutura cultural produtiva do Sul com a estrutura social do Nordeste. Então eu tenho um pouco de dúvida desse minimalismo. O que vai determinar isso são regiões. Eu vou dizer que regiões do Nordeste vão ser menos minimalistas do que será o Sudeste, porque o Sudeste já passou por algumas fases de consumo que coloca ele numa outra posição. Certo, certo. Realmente dá para entender essa linha, né, de raciocínio, de não generalizar e de maturidades de mercados e maturidades do consumo. Falando um pouquinho de Brasil, você fala do Nordeste como um mercado um pouco mais apreciador do luxo, ou que tenha mais condição de consumir o luxo, mesmo que o PIB lá não seja maior que o nosso. Como a gente vai fazer um desenvolvimento desse tipo de mercado aqui? Agora eu vou puxar um pouquinho do teu know-how para a gente que atua no marketing aqui nessa região. Como que a gente pode fazer com que a nossa região desponte, né, ou consiga desenvolver mais o desejo por produtos de luxo? Como que a gente vai estimular isso? Tem algum segredo já aprendido pelo Nordeste, por exemplo? Não, na verdade, primeiro eu vejo assim, gente, o Nordeste, a gente tem que lembrar, o Nordeste não tem mais condição, o Nordeste se aventura mais. É uma questão de aventura, de manifestação, de disponibilidade de si mesmo. Nós temos que primeiro lembrar que a região Nordeste e Norte brasileira, e principalmente a Nordeste, durante muitos anos esteve abaixo da linha da pobreza. Então, se esteve abaixo da linha da pobreza, me permitam aqui dizer, a região Nordeste brasileira nos últimos anos vive o seu iluminismo, vive o seu renascimento, o período do iluminismo, do renascimento europeu, que muda o mundo como um todo na área do consumo, na área da produção do produto, do serviço, surgimento da grande cadeia de consumo que aparece exatamente nos períodos iluministas e nos períodos do Renascimento. O Nordeste, eu estou usando aqui apenas uma figura de linguagem, como ele teve muito aquém do consumo, ele vive hoje o seu iluminismo, né? Já há alguns anos o seu iluminismo. Ele quer consumir, ele quer mostrar que acendeu, ele quer mostrar que chegou nesse patamar. Sul do Brasil, ele tem uma questão de DNA, de essência, que independe se é segunda, terceira, quarta ou quinta geração, mas o sul do Brasil é uma região do Brasil que foi criada pelo poder migratório, do pós-guerra, da escassez, da seriedade, da aventura comedida, porque regiões de muito trabalho, dos imigrantes pautados totalmente, regiões que até hoje falam alemão, em algumas regiões de Santa Catarina. Então, aqui nós estamos falando de códigos muito diferenciados. O que faz a diferença no dia a dia? Educação de consumo. E educação de consumo não se dá pelo consumidor que acorda de manhã e fala, nossa, que vontade de consumir. Não é assim. Educação de consumo se dá com empresas, marcas, empresários e gestores que acreditam nisso e que olham para o investimento mais de longo prazo,
que mudam a forma de você entender a sua alocação de investimento, do retorno do capital, da amortização, porque trabalhar no luxo, trabalhar em conceitos de códigos mais elevados, o tempo de investimento, o tempo do retorno do investimento ele é maior, o key money, o dinheiro de upfront, né, aquele dinheiro que você antecipa, ele é maior, ele demanda um capital de giro mais efetivo e mais expressivo de parte imediata. E conforme você vai fazendo isso, você vai tendo esses movimentos isolados, que vai tendo um hotel novo que abre em Florianópolis, que é absolutamente, simplesmente um dos mais incríveis hoje no Brasil, que abriu na região norte de Florianópolis, surgiu um hotel que nunca teve um hotel parecido como esses na região. A possibilidade dessa explosão de comparação imobiliária com coragem de alto padrão, de metro quadrado, que se equipara quase ao metro quadrado de São Paulo, e muitas das vezes até um metro quadrado do Rio de Janeiro, Vieira Soto, que é Balneário Camboriú, um hotel boutique que surgiu em Blumenau, olha só, Blumenau, uma cidade conservadora, tradicional, muito bairrista, que tem um hotel boutique de luxo absolutamente extraordinário, os novos restaurantes que surgiram nesses últimos anos em Balneário. Então, na verdade, são exercícios de coragem, de ousadia, de visão de médio a longo prazo, que vai educando esse consumidor a alternativas diferentes. Para o investidor, para o empresário, uma vez que ele consegue manter esse código da paciência, esse código da persistência, da resiliência, você aqui está sendo favorecido por margens de contribuições mais significativas. Quando você analisa ali seu resultado final, a sua margem de possibilidade de resultado ela é infinitamente mais ampla ao final de uma jornada. E claro que você tem um código de prazer. Você precisa ser um empresário, um gestor que tem esse prazer de fazer coisas diferenciadas, em patamares mais elevados, e são esses movimentos que vão sendo ferramentas de estímulo para que o consumidor perceba que tem alguém que fez uma cafeteria diferente, e a cafeteria aquela se destaca, e possivelmente aquela começa a gerar um novo movimento de mudar o que está em volta. São esses movimentos. Perfeito, muito legal, né? Muito exatamente. E eu tenho até uma pergunta voltada aqui para nós, né? Para as pessoas que nos acompanham aqui no Conecta 2021, nós fazemos parte da Cibalc, né? E aí eu vou trazer um pouquinho desse mercado de luxo para a realidade do nosso associado, né? Nós temos aqui na associação vários prestadores de serviços, comerciantes, algumas indústrias, mas a maior parte do nosso associado é o prestador de serviço ou comerciante, né? Eu queria que tu deixasse algumas dicas de como é que esses empresários podem aplicar um pouquinho dos conceitos do mercado de luxo para potencializar os negócios deles. Gente, eu estou sendo redundante, mas eu estou realmente impressionado aí com esse diálogo com vocês e agradeço muito por isso. A minha vida, não estou sendo nem somente gentil, não, eu estou sendo verdadeiramente, olha, como a Cissa comentou no início, eu quase não consegui entrar aqui com vocês. Eu estou desde ontem às 6 horas da tarde tentando chegar em São Paulo, Curitiba fechado de todas as formas. Eu consegui sair do avião às 2h15 para conseguir, no meio do caminho, me conectar e entrar aqui com vocês. Ou seja, um drama, mas está sendo um prazer poder dialogar com tamanha inteligência aqui de reflexões. Olha, Kátia, a minha vida é essa. A minha vida não é fazer projetos só para as marcas de luxo. A minha vida é traduzir e aplicar a inteligência da gestão do luxo para qualquer tipo de segmento e atividade, sejam elas num patamar de diferenciação, sejam marcas populares, sejam marcas democráticas. Então, o que eu digo é que nós podemos aprender com as marcas de luxo em muitas frentes. O comprometimento imperativo com a excelência, a qualidade inegociável, os estímulos emocionais, o conceito das histórias bem contadas e das histórias bem criadas, o conceito da atemporalidade, que lida com produtos e serviços que dialogam com a longevidade e não apenas com aquele tempo que determina que ele vai parar de existir. Um conceito absolutamente imperativo com o extraordinário. Todo mundo pode ser marca de luxo? Não. Todo mundo deveria ser marca de luxo? Claro que não, gente. Isso não faz sentido nenhum. A vida é feita de volume, a vida é feita de democratização, a vida não é feita de marcas de luxo.
mas nós podemos aprender. E você sabe uma coisa que eu gosto de dizer, Kátia? A gente tem que olhar para as marcas de luxo e pensar, se nós olharmos para uma marca como Baccarat, que é uma marca francesa, é uma marca líder mundial na área da cristaleria, ela tem 258 anos de existência. Se nós olharmos para a Mercedes-Benz, que é uma marca líder no conceito de carros de luxo de passeio, tem 135 anos de existência. Se nós olharmos para uma marca que é a maior marca de luxo do mundo, a qual eu fui presidente, a Louis Vuitton, gente, é um poder descomunal, ela tem 167 anos de existência. Então, o meu ponto aqui é, nós podemos ser Louis Vuitton, não é nem se a gente pode ou se a gente deve, não faz sentido. Mas eu posso aprender alguma coisa. Como é que uma empresa, 170 anos depois, continua tendo faturamento, resultado extraordinário e com pessoas no mundo inteiro querendo comprar? Então eu digo que tem algo aqui que a gente pode traduzir e aplicar de acordo com a nossa realidade e possibilidade. Até Cissa e Kátia usam um termo, que é um termo nosso patenteado na MCF, que a gente diz pílulas de luxo. Tem algumas empresas que podem tomar o frasco todo no primeiro dia. Outras têm que tomar uma pílulazinha por mês, uma pílula por semana. A gente fala pílulas de luxo, que é subir degraus. Subir um pouco mais de degrau, que pode ser na sua embalagem, que pode ser na sua técnica de atendimento, que pode ser no relacionamento, que pode ser no produto, que pode ser, seja qual for a frente de atuação. Que bacana. Inclusive, pegando um pouquinho dessa tua fala, né? É aquilo da gente se espelhar, né? É ter em quem se espelhar. Se eu vou espelhar a minha empresa em alguém, que seja uma empresa que já está aí há muitíssimos anos, o que essa empresa fez de certo, né? E o associativismo tem muito disso, de fazer com que as pessoas se encontrem, que criem esse relacionamento e que possam aprender umas com as outras. Você também faz parte de uma associação, não faz? Sim, na verdade eu criei a primeira associação, na verdade continua sendo a única associação da América Latina das marcas de luxo globais brasileiras que operam na América Latina. São quase 50 marcas de diversos lugares do mundo, mas principalmente as marcas francesas, americanas, italianas, alemãs, essas são as principais marcas, algumas marcas brasileiras, algumas marcas latino-americanas. E isso tem 13 anos, exatamente para esse conceito. Eu acredito fortemente no associatismo, acredito fortemente que nós não podemos fazer as coisas sozinhos, acredito fortemente que não há espaço nem dinheiro para que a gente faça tudo sozinho, que a gente precisa aprender a fazer as coisas de forma coletiva, dar as mãos, ajudar. Eu até gosto de dizer uma coisa, Kátia e Cissa, de forma muito direta. Nós temos que celebrar os resultados das nossas empresas, não há dúvida alguma. Mas nós temos que celebrar ainda mais mercados fortes. Porque quando os mercados estão fortes, maior a chance de nós educarmos um número muito maior de consumidores para acessarem os nossos produtos e os nossos serviços. Quando apenas uma empresa cresce, quando apenas uma empresa se fortalece, em algum momento isso vai estrangular. Você fala isso, a gente fala como, por exemplo, quando esse movimento acontece, né, dá para lembrar também um pinheiro, né, que diz que quando um pinheiro cresce e nada ao redor se cria, né, seria uma forma de estar enterrando a atividade econômica rapidamente, né. Ao mesmo tempo que quando toda uma região se desenvolve, como vou dar de novo o exemplo de Balneário Camboriú, onde a construção civil ela se desenvolve, mas aí todo o mercado cresce, esse é um desenvolvimento que agrada, né, e que oxigena de fato economicamente essa região. Diante desse teu olhar, né, o que você teria de conselho também para passar para os nossos associados? Eu falo da curva de aprendizagem, olhando para as empresas mais maduras, o que mais você pode dizer para os nossos associados? Tem alguns segredos que dentro da associação de vocês é disseminado amplamente? Tem algo que você possa trazer para nós? Olha, segredo eu não tenho nenhum segredo não, eu tenho práticas, mas práticas, de forma prática eu vou dizer o seguinte, até por eu liderar a associação, eu sou muito imperativo com isso. Aquele que decide entrar, empresas e marcas, né, empresários e gestores, que decidem entrar em associações sem se colocar disponível para troca,
para a troca genuína, para a troca verdadeira, não faz sentido. Acho que o princípio fundamental e essencial do associativismo é quando você se coloca disponível ao outro. É quando você verdadeiramente dribla a sua insegurança. Porque me permitam aqui, Kátia e Cissa, dizer que empresas, gestores, marcas, gostam muito de dizer isso eu não posso compartilhar, isso é confidencial, isso eu não posso compartilhar. Meu Deus do céu, gente, nós estamos numa era de competitividade extrema pela hiperconectividade. Eu digo, seja competitivo na diferenciação do seu produto, do serviço, mas compartilhe informações que vão fortalecer o mercado, que fortalece a atividade, que fortalece as práticas de mercado de uma forma geral. Exatamente, até porque quando o mercado que você atua é um mercado forte, todo mundo ganha com isso, né? Toda a cadeia. Aqui, por exemplo, a gente tem um ditado local que diz assim, que se a praia está cheia, da praia para trás está tudo bem, né? Que é onde a gente sente ali é que a nossa economia está de fato pulsante, está de fato bem. E daí a minha próxima pergunta tem a ver com isso para ti. Como é que tu enxerga a tendência daqui para frente, o crescimento de mercado aí com pós-pandemia, com as pessoas vacinadas? Como é que tu enxerga assim nesse próximo médio e longo prazo de crescimento do mercado de luxo? Olha, primeiro ponto que eu quero te agradecer aí, Kátia, eu vou te fazer aqui um agradecimento, porque você colocou como é que você enxerga com as pessoas vacinadas. Ao falar sobre isso, você está fazendo uma necessária e fundamental apologia à vacina. E aqui, gente, é o Ferreirinha empresário, é o Ferreirinha cidadão, é o Ferreirinha que faz um clamor. Nós temos que tomar muito cuidado. Empresários e gestores, nós somos uma elite de privilégio. Quando nós não assumimos o papel que nós precisamos da vacina, porque a vacina é um remédio, como nós tomamos para uma série de outras coisas, e ela é fundamental para a retomada da dinâmica econômica global, nós estamos incorrendo em sérios riscos. E aqui os nossos valores subjetivos, eles não deveriam ser protagonistas. Os nossos valores civilizatórios deveriam ser protagonistas. Então, o primeiro ponto que eu vejo, a necessidade brutal para que a gente verdadeiramente estimule a vacinação. A vacinação, ela gera nível de conforto, ela faz com que a gente possa se expor novamente com mais tranquilidade e voltar a uma dinâmica que pelo menos nós nos sentimos confortáveis. Agora, dito isso, eu vou te dizer o seguinte, Kátia e Cissa. Tudo aquilo que se falava muito fortemente desde o início da pandemia, que o consumidor ficaria mais consciente, que a gente teria mais cuidados com